Ah, não, aí. Tem 3 alunos da Bahia, eu acho. Dois alunos da Bahia. Um aluno de mestrado, um aluno... Não, o Rafael e o Daniel. Quem é o outro professor? Isla. Não, o Daniel fez mestrado comigo. Ah, e o Rafael faz doutorado comigo. Mas tu conhece o Rafael, não? Que é da Bahia também? Eu conheço também. Você teve classe com a Flora na UFBA? Flora Souza? Eu tive aula com ela. Eu tive... Ela fez doutorado comigo. O mesmo orientador. Bom, praticamente o mesmo orientador. Por isso eu tenho tantos alunos bons da Bahia. Já sabe a fonte, né? Tem que ter contato, senão... Que vão... Tem que ter contato. Bom, hoje vamos fazer a última aula. Como prometi, vamos estudando um pouco mais uma aplicação de como é que esse framework das equações maestras, processos estocásticos pode ser aplicado para entender um sistema real, um processo ecológico num sistema real que vocês vão lá fora e podem achar. Oi? Sim? Tá ligado. Mas não está... Não? Mas está funcionando? Não, tá bom. Então, tudo que vamos discutir hoje está nesse artigo que eu coloquei lá no Dropbox. É bem pequeno, mas tem muita coisa. É pequeno porque muitas das coisas não estão escritas no artigo. Eles pulam de uma equação para outra e no meio tem não sei quantas páginas de cálculo. Mas, bom, dá para entender, sem abrir todas as contas, dá para entender, se vocês tiverem mais curiosidade em ler ele. E se querem fazer a conta, eu acho que também pode ser um exercício interessante. Bom, então, o sistema que eu trouxe para vocês, que eu acho que é bem interessante, é uma ilha, que na verdade é uma ilha artificial, não é uma ilha natural, no canal de Panamá. É uma ilha que ela há muito tempo que serve como uma estação de pesquisa ecológica da Fundação Smithsonian, que é na Fundação de Estudos dos Estados Unidos. Então, nessa ilha, o que os pesquisadores vêm fazendo há muito tempo é monitorear a biodiversidade. Os dados que eu vou mostrar hoje para vocês são dados que mostram a distribuição de espécies de árvores que há nessa ilha, ou na verdade numa parte dessa ilha, mas as pessoas lá também fazem pesquisa em muitas outras coisas. A gente, por exemplo, nós fazemos pesquisa com dados de movimento de macacos nessa ilha mesmo. É uma estação de pesquisa ecológica em geral, não é só para o que a gente vai estudar hoje. A estação de pesquisa é chamada Smithsonian Tropical Research Institute, Instituto de Pesquisa Tropical do Smithsonian. Então, os dados que nós temos na bolsa, bom, esse paper, na verdade, só tem uma figura. Então, eu acho que vale a pena entender ela. Se só tem uma, vamos tentar entender o que é essa figura. Já que não vamos abrir a conta, vamos entender a figura. Então, nessa figura, os autores mostram para a gente o histograma da distribuição o número de indivíduos que tem cada uma das espécies. Desculpa, o número de espécies que tem um número dado de indivíduos nessa ilha. Ou de outro jeito, eles foram lá para o campo, se isso aqui é a ilha de Bajo Colorado, que é o nome da ilha. Eles delimitaram uma área de estudo e foram lá e contaram todos os árvores que tinham nessa região, classificaram eles em espécies, fizeram uma tabela e aí depois falaram, olha, tem, não sei, 18 espécies que têm 8 indivíduos. Bom, vamos agora entender o que são os eixos de cada uma desse plot, mas basicamente esse é o que eles fizeram. Não contaram todos os árvores, eles fizeram uma discriminação dos árvores que iam ter em consideração
eles contaram aqueles árvores que tinham um tamanho superior para um freixo. Eles, basicamente, isso é uma medida muito normal na ecologia. A definição de árvore é aquele que tem um diâmetro no tronco superior a um valor. Mas, ao fim das contas, logo de fazer essa conta, o que essas pessoas acharam é que tinham, eu acho que são 22.500 árvores que perteneciam a 225 espécies. E eles fizeram essa conta à mão. Pô, teve pessoas que foram lá, 1, 2, 3, à mão. Tá? Então, coletar esses dados às vezes é um trabalho muito valioso. Esse é o primeiro mensagem que eu quero passar para vocês. Que coletar dados experimental em qualquer área da ciência eu não sei se todos vocês são teóricos, mas a parte de coletar de dados é bem desafiadora também. Só para vocês terem uma ideia do tipo de pessoa que pode fazer essa pesquisa, se você é capaz, evidentemente isso foi feito por uma equipe, né? Não foi uma pessoa só, mas se você é capaz de juntar uma equipe que reconhece 225 espécies de árvores diferentes, bom, achou nessa região 225 espécies de árvores diferentes, vocês podem imaginar quantas espécies de árvores essas pessoas conhecem. Então, é um trabalho realmente de formação e de conhecer o meio e de... Bom, não um trabalho direito, e toda essa informação está colocada aqui nesse blog, que é o que a gente vai tentar entender. A gente vai tentar entender como é que a estrutura dessa distribuição pode emergir partindo de processos de, vocês já imaginam, de nascimento e morte, que é o único que a gente sabe fazer aqui, por enquanto. Perfeito. Então, quantos de vocês sabem o que é a moda e a mediana de uma distribuição? Meia, mediana e moda? Bom, normalmente, a meia a gente já definiu, onde é meio-dia. A mediana de uma distribuição é o valor de x, tal que a integral de zero, do extremo esquerdo até a mediana é 1 meio, e da mediana para o extremo direito é 1 meio. Então é o valor tal que parte a massa da distribuição pela metade, tá bom? A moda é o valor no qual a distribuição atinge o seu máximo, é o pico da distribuição. E a média, como nós definimos o primeiro dia, pode ser calculada para uma variável contínua sobre todo o domínio da variável aleatória, que pode ser menos infinito mais infinito. Então, isso aqui é uma distribuição que a gente tem, certo? Qual vocês acham que é a mediana dessa distribuição, a moda dessa distribuição? Vamos começar com a moda. Oi? 32. A moda? 32, temos uma resposta, 32. Mais alguma resposta? Alguém quer chutar? Alguém tem... Ou vou ir um pouquinho mais despacio para não acabar 1 hora antes do final. Vou deixar vocês pensar um pouquinho mais. Temos uma resposta que é 32. Para mim faz sentido. O máximo, a gente falou que a moda é o máximo. Então, aí já eu escutei um anão. 32? 35? Vamos interpretar esses dados um pouquinho melhor. Porque daqui vamos aprender uma coisa que é muito importante. Eu juro para vocês, a moda não é 32. Eu juro, quando eu comecei a ler esse artigo, tem umas aulas no YouTube muito boas, um professor do MIT nos Estados Unidos, que ele faz uma disciplina de... Ele chama ela Systems Biology, mas na verdade não é Systems Biology, é biologia, matemática, física,
Eu posso colocar o link depois lá. Os vídeos da minha aula são melhores, mas também não faz nada. Isso vai para o YouTube? Não. Eu juro para vocês, quando eu estava acompanhando a aula dele, ele fez essa pergunta para os alunos: qual é a moda da distribuição? Eu falei 32. Eu pulei 3 minutos de vídeo. E aí depois eles estavam discutindo alguma coisa sobre a moda. Eu falei: por que ela está discutindo tanto sobre a moda assim? É bem claro que é 32. Não é 32. Então é por isso que eu acho bom a gente parar um pouquinho para entender esses dados aqui, porque é super importante. Toda a discussão que vamos ter hoje são sobre esses dados. Primeira coisa, essa escala aqui é logarítmica. Então, quando a gente tem uma escala logarítmica, já tem que ir com um pouco de olho, certo? O bin é logarítmico, tipo, eu tenho aqui, dependendo como esses limites das barras do histograma estão definidas, eu teria aqui 10 espécies com um indivíduo, certo? Eu teria dessas 7 espécies com 2 ou entre 2 e 4 indivíduos. É certo que a minha barra maior no 32 tem 35 espécies, mas é entre... Agora vamos ver como os limites estão definidos, entre 16 e 64. Então lá é maior, o bin, porque é escala logarítmica base 2. Tá bom? Então, eu acho que vale a pena parar um pouco para deconstruir. Reconstruir esses dados com uma escala linear, para a gente ter mais intuição. E também para entender o que nós vamos procurar recuperar com o nosso modelo de equação mestra simples. Eles aqui na caption da figura, no pé do plot, eles definem o que cada uma dessas, como elas estão definindo o histograma. É um jeito estranho, não é um jeito intuitivo de definir as vagas do histograma, mas tem muitos anos de discussão nessa área de pesquisa, discutindo qual é o melhor jeito de definir esses bins para ter uma melhor ideia visualmente de como as espécies, os indivíduos estão distribuídos nas distintas espécies. Então, tem sentido, tipo, tem um background de trás para essas escolhas que a gente acha um pouco irracionais, mas tem uma discussão de trás. Bom, vocês podem acompanhar se quiserem, no artigo vem todas as referências sobre a discussão. Mas basicamente o que eles falam aqui é que a primeira barra do histograma, ela representa φ1 dividido 2. Φ no artigo é definido como φ sub i, é definido como o número, eu acho que é proporcional ao número de espécies com i indivíduos. Então, essa barra aqui, na verdade, é a metade, o 10 é a metade do número de espécies que eles encontraram com um indivíduo. Porque a primeira barra é φ dividido 2, então, isso aqui para 1, na verdade, eu teria que ir até 20. Aqui, ó, 20. Aí depois eles falam, a segunda barra é φ1 dividido 2 mais φ2 dividido 2. Aí vocês podem fazer a conta. Vamos fazer aqui nesse lado. A segunda barra, que chega mais ou menos até, não sei, 16, é igual a φ1 dividido 2 mais φ2 dividido 2. A gente já sabe que φ1 é 20, então isso a gente conhece. É simplesmente φ2 dividido 2. φ2 é igual a 16 menos φ1 dividido 2 vezes 2. Isso aqui, mais ou menos, é 12. Mais ou menos, estou tirando números aproximados.
Então é um pouquinho menor. Aqui para o 2. Bom. Aqui. Isso aqui seria 2. E aí eles estão passando para a gente toda a informação e podem continuar construindo e chegando a decompor essa escala logarítmica e toda essa transformação que eles fizeram, e a gente pode construir os dados crus, os dados como eles foram obtidos no campo. Felizmente os dados crus também são públicos e a gente pode pegar diretamente sem fazer a transformação. Mas basicamente, se vocês fazem isso, o que vão ver é que o número de espécies que vão tendo mais indivíduos vai caindo muito rápido, na verdade. E aqui depois vai ter muitos buracos. E eventualmente vai ter alguma espécie que tem 90 indivíduos, outra que tem 1000 indivíduos. Vocês vão ver que tem muitas espécies com poucos indivíduos, aqui no lado esquerdo da distribuição, mas essa distribuição tem uma coa muito longa, né? Porque aqui tem alguma espécie que tem 2000 árvores, certo? Mesmo se a maior parte da minha massa de probabilidade vai estar no lado esquerdo, vai estar naquelas espécies com poucos indivíduos, eu vou ter algumas espécies que são dominantes, que vão ter muitos árvores lá nessa região. Então, é uma distribuição que não é uma distribuição normal em todos os sentidos. Não é normal no sentido que não é uma gaussiana, que talvez seria o que eu talvez inocentemente poderia esperar. Tipo, bom, vai ter, não sei, em promedio 100 árvores por espécie, vai ter alguma flutuação e tudo bem. E também uma distribuição que não tem um jeito muito natural, tem, porque é um sistema natural e tem essa estrutura, mas não é muito intuitivo. O fato de a gente ter essa coa tão longa na distribuição e depois ter essa dominância de espécies que a gente chama de espécies raras, porque são espécies que têm 1, 2 indivíduos, 2 árvores. Elas são as que têm a maior parte a maior parte das espécies aparecem com esse pouco número de indivíduos. Então é por isso que normalmente as pessoas escolhem uma escala logarítmica no eixo X para representar esses dados, para conseguir cobrir a coa da distribuição. E a manipulação dos histogramas, dos limites das barras dos histogramas, vem de uma discussão sobre os erros na medida. Erros na identificação, eles acham que essas transformações lineares corrigem do melhor jeito, para depois fazer um fit numérico. Então, esses dados, na verdade, foram coletados a tempo, há vários anos, e por muitos anos o que as pessoas faziam era praticamente um ajuste numérico para esses dados. Depois, também, muitas pessoas começaram a assumir que essa distribuição tinha uma estrutura log-normal, uma estrutura de log-normal, que basicamente é uma distribuição normal em escala logarítmica, e partindo dessa hipótese de modelo, parametrizaram as distribuições. O problema, ou não o problema, o buraco de conhecimento é que os pesquisadores não tinham uma teoria para explicar como é que essa distribuição surge. Então, claro, isso é um gap conceitual que é importante, porque se você não conhece os mecanismos que estão criando essa estrutura, na verdade você não está entendendo as regras dinâmicas desse sistema, não está entendendo muitas das coisas do que estão acontecendo lá. Então, isso é o que os autores desse trabalho aqui, que foi publicado, eu acho que no ano 2003, o que eles propõem. Eles introduziram uma teoria, um modelo matemático, para tentar explicar o que estava acontecendo nesse ecossistema que foi monitorado, conseguiram resolver o modelo analiticamente, então conseguiram obter uma expressão para essa distribuição de probabilidade que é parametrizada para fitar os dados. Alguma pergunta? Não? Perfeito. Então vamos
o que vamos fazer é, vamos explicar os princípios desse modelo, vamos escrever a equação mestra, vamos ver um pouquinho quão diferentes são as taxas de nascimento e morte comparadas com as que a gente estudou nos 2 primeiros dias. Não são muito mais complexas, senão não daria para resolver analiticamente, mas são um pouquinho mais, e aí não vou fazer a conta. Simplesmente vou mostrar para vocês a equação mestra, as taxas que são, e se vocês querem fazer conta, tem aí a conta feita no trabalho. Então, quando a gente tem muitas espécies, essa questão de como é que quando nós olhamos pela janela, bom, aqui em São Paulo não tanto, ou na Barra Funda não tanto, mas se vocês têm a sorte de morar num lugar um pouquinho longe de uma grande cidade, quando a gente olha pela ventana, uma questão que é super central, de fato para mim, é a questão central da ecologia, é como é que a gente tem tanta diversidade coexistindo. Como é que, é mais, eu acho que essa é uma pergunta ainda mais central e mais legal para estudar aqui no Brasil. Como é que quando vocês vão para o Pantanal, ou para, na verdade, para qualquer lugar, tem tantas espécies diferentes coexistindo, se na verdade, por exemplo, inocentemente, mais nós que somos, não temos uma formação biológica, ou pelo menos eu não tenho uma formação biológica forte, como é que árvores que em princípio eles são todos iguais, estão competindo por luz, água, minerais, como é que conseguem, numa região tão pequena, eu esqueci de falar para vocês, a região que esses pesquisadores estudaram aí, que de fato sem esse dado talvez o que eu vou falar agora não seja tão impactante. Eles estudaram essa região que eles limitaram para fazer a conta dos árvores, era uma região de 50 hectares. Uma hectare quanto é? Vocês mais ou menos uma ideia? Uma hectare? 10.000 quadrados. 1 quilômetro quadrado? 10 mil metros quadrados. Metros quadrados? Uma hectare são 10.000 metros quadrados. 1 hectômetro quadrado. Uma hectare é 1 hectômetro quadrado. 100 vezes 100. 100 metros vezes 100 metros. Eu tive que procurar no Google, então. Sim, uma hectare é 100 metros vezes 100 metros. E o plot que eles estudaram são 50 hectares. É grande, para fazer conta de árvore é grande, mas para encontrar 225 espécies de árvores diferentes é pequeno. Então a questão é... 10.000 metros quadrados. Bom, 100 vezes 100 é 10 a la 2 vezes... Uf. Essas contas são as mais difíceis de fazer. Tem a vergonha aí dá certo, não? Tudo que vai do ensino médio para trás é o mais difícil de fazer. Então, para ter 225 espécies diferentes de árvores, é uma região pequena. Então a questão é como é que tem 225 espécies de árvores diferentes coexistindo lá. Para responder essa pergunta sobre a existência de diversidade em ecossistemas, por muito tempo tem duas teorias que elas propõem processos diferentes, propõem mecanismos diferentes. Uma dessas teorias é chamada teoria de nichos, que basicamente o que ela propõe é que as espécies utilizam os distintos recursos de jeito diferente e que elas conseguem coexistir porque de algum jeito estão dividindo. Tipo, imagine que tem... não sei, tem... como posso... Tem 2 minerais diferentes, uma delas precisa mais do mineral A, a outra precisa mais do mineral B, então elas conseguem coexistir porque estão de algum jeito dividindo seus recursos de uma forma que as duas conseguem coexistir. Ou, por exemplo, tem duas espécies de lagartos, lizards, lagartos. Eu sei que André é meu tradutor português e espanhol, por isso eu pergunto para ela. Tem duas espécies de lagartos que elas moram numa árvore, por exemplo. Uma delas fica mais
é mais feliz, mora melhor na parte superior do árvore, a outra na parte inferior, então elas conseguem dividir o recurso, que nesse caso é o árvore, para as duas coexistir tranquilas. Isso seria chamada teoria de nichos. Essa teoria ela é mais ou menos modelada do jeito que estávamos discutindo no primeiro dia, em forma de redes tróficas. Tem interações ecológicas, uma espécie recurso da outra, a outra compete com a outra, de algum jeito tem essas dinâmicas complexas, que vocês podem representar em forma de redes complexas, e essas redes às vezes dão lugar para uma estrutura estável, para um ecossistema estável, que dá para entender, para aqueles de vocês que fazem algum trabalho com redes complexas, eu procurei um pouquinho, alguns de vocês fazem os que têm poster de apresentação, calculando coisas como autovalores da matriz da rede, dá para entender as condições de estabilidade dessas redes complexas e das dinâmicas que acontecem nelas. Qual é o problema que vocês acham que essa abordagem pode ter aqui nesse caso? Se tem algum. Uma das questões pode ser essa, que tanto árvore como... Na verdade, o fato de eles escolherem árvores também tem uma razão. Os árvores são bem simples de acompanhar no tempo, precisamente porque eles não se movem. Você vai lá e a árvore fica lá por muito tempo. Temos uma proposta para porque essa teoria de nichos pode não ser muito apropriada nesse caso. Esse tópico de raízes, para mim, eu adoro. A gente faz pesquisa em raízes, por isso quando você começou a falar de raízes, a gente falou que tem 225 espécies coexistindo em 50 hectares. Para mim, a primeira hipótese que eu teria é que é muito difícil eu conseguir isso que eu vou falar é um pouco besteira, não, mas é um pouco too much. No sentido que pode acontecer, tem muitos recursos também, mas até o ponto de eu conseguir construir 225 nichos para tantas espécies de árvore numa região tão pequena, é um pouquinho desafiador, pelo menos no começo, como uma primeira abordagem, é um pouquinho difícil. Então, a alternativa que os pesquisadores propõem para estudar essa distribuição, para explicar esse padrão, é assumir que as espécies são idênticas. Não tem nenhuma interação entre elas. E todo esse padrão que a gente está observando está baseado em processos de nascimento e morte. É simplesmente a aleatoriedade no nascimento e na morte vai gerar esse padrão aí. Evidentemente, isso é uma hipótese que é falsa, por definição. A gente sabe que vai ter interações, a gente sabe que não são idênticas. Mas isso traz outra coisa que eu acho que é super importante para reflexionar sobre a importância de modelos matemáticos em ecologia, biologia, em sociologia. Eu imagino que se vocês estão aqui porque têm interesse na aplicação da física em outras ramas de conhecimento, mesmo se não é ecologia. É que muitas vezes nós como físicos, eu sou o primeiro, estamos muito obsessionados com essa ideia de ter uma compreensão mecanística das coisas. Ter uma compreensão de como é que os processos emergentes, como pode ser a consciência no cérebro, por exemplo, como é que ela está emergindo das interações entre neurônios. Como é que o espalhamento de uma epidemia está emergindo partindo das interações entre pessoas. Como é que as regras sociais de comportamento das pessoas estão surgindo, as regras nem sociais, os compromissos sociais, tipo, isso é correto, isso é não. Você não fala isso, você fala isso. Isso surge de algum jeito do comportamento das pessoas, das interações das pessoas entre si, e de algum jeito elas chegam a um consenso social que depois retorna para o comportamento das pessoas.
os assinados como é que processos eleitorais acontece isso, acontece outro, como é que o espalhamento de fake news acontece. E eu acho que isso é um viés muito forte que temos por conta da nossa formação, que ela sempre tenta estudar processos micro, macro, coarse graining, desde que vocês começam a estudar mecânica estadística e até quando começam a estudar termodinâmica, essas ideias começam a voltar na sua cabeça. Às vezes isso não é possível. Eu não acredito que a gente vai ser capaz de entender o funcionamento do cérebro partindo de ter todo o conectoma do cérebro humano. Eu acho que isso vai ser muito bom. Eu não estudo neurociência, mas eu acho que o que eu li vai ser bem complexo. E a abordagem que eles propõem aqui é, olha, eu não vou procurar essas regras mecanísticas de assembly desse padrão aqui. A minha questão vai ser um pouquinho diferente, vai ser até onde eu consigo explicar esse padrão com uma regra mínima. Quanto eu consigo explicar esses dados que eu estou observando com umas regras mínimas de um processo dinâmico subyacente. Isso pode ser interessante porque pode dar uma ideia de quanto é que essas interações que a gente não está estudando são relevantes ou não. Elas estão lá, mas talvez não vale a pena procurar tanto, investir tanto tempo em procurar elas. Então, o modelo que essas pessoas vão propor é muito simples. Vamos construir ele pouco a pouco aqui na lousa e vamos tentar entender como é que essas estruturas vão emergindo. A questão principal que a gente vai tentar resolver, na verdade, são duas. A primeira é, como é que eu tenho dominância dessas espécies raras que eu chamei? Como é que elas surgem? E o segundo é como é que essa tail longa da distribuição surge. Na verdade, depois do que eu falei, não é como surge, é até qual ponto eu posso explicar ela assumindo esse processo de nascimento e morte. Então, o primeiro que eu vou assumir é, perfeito, eu tenho aqui a região onde eu contei os meus árvores, eu vou usar a mesma anotação para depois ter os plots que eu vou mostrar para vocês do mesmo jeito. E aqui, nessa região, que eu vou assumir ela que é uma ilha, que está fechada, eu tenho J espécies. Desculpa, J indivíduos. E esses indivíduos vão pertencer a S espécies. De novo, eu estou assumindo que todos esses indivíduos são idênticos. Eu vou conseguir marcar eles, não sei, com um cor, vermelho, verde, amarelo, mas isso não vai afetar para nada, só para eu acompanhar as minhas contas. Eles são idênticos. Então, eu vou assumir umas regras dinâmicas nas quais eu vou pegar vou escrever aqui J indivíduos, S espécies. Então, eu vou pegar aqui, em cada passo de tempo, vou pegar dois indivíduos e com probabilidade 1/2 eles vão voltar a A e com probabilidade 1/2 eles vão se voltar BB. Se na minha escolha inicial eu pego duas A's, então não faço nenhuma coisa. Isso é um processo de substituição simples. Eu tenho, podem imaginar, tenho uma caixa com bolas, com umas bolinhas, eu vou pegar duas bolas, se eu tenho duas do mesmo cor,
jogo elas de novo, se tenho duas de duas cores diferentes, com probabilidade no meio jogo um color, cor e pego outro, probabilidade no meio jogo outro color e pego outro. É bem simples. Se eu faço isso por muito tempo, o que vocês acham que eu vou atingir no estado estacionário? Até onde eu vou chegar? Uma distribuição homogênea. Homogênea em qual sentido? Você está jogando, quando você pega duas, você joga fora um e você deixa outro, né? Não, eu pego duas. Duas diferentes que acontecem, né? Jogo uma delas e coloco duas do mesmo color, do mesmo cor com a qual eu fiquei. Eu pego A, B, jogo B e coloco duas A's, ou jogo A e coloco duas B's. Eu acho que tenderia a todas ficarem da mesma cor. No longo termo, faz sentido que, fim das contas, cada vez eu estou ampliando a preferência por um cor e vão acabar todas sendo do mesmo cor. É certo que qual cor vai dominar se eu começo com todas, tipo, se eu tenho inicialmente, não sei, tipo, sei lá, 10 espécies e 10 indivíduos de cada espécie, cada vez que eu vou repetir o meu experimento, eu vou ter um cor que vai dominar, uma espécie que vai acabar sendo, tipo, não sei, primeira vez vou ter, no estado estacionário vou ter 100 indivíduos A, na segunda vez 100 indivíduos B, 100 indivíduos C, D. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma preferência por nenhuma delas, mas não tem jeito para gerar diversidade com essa regra simples de substituição, porque eu não estou criando essa diversidade de nenhum jeito. Aí vocês podem fazer podem simular esse processo de substituição, e na verdade é uma simulação bem simples, são duas linhas de código, e vão ver que efetivamente isso é o que acontece. Eu fiz essa simulação, posso passar para vocês o código, por favor, mais posso passar. Eu comecei com 1000 indivíduos e 10 espécies. Como eu estou assumindo uma distribuição uniforme no começo, eu tenho 100 indivíduos de cada uma das espécies. E aqui o que eu estou fazendo, eu estou acompanhando o número de espécies que eu tenho na minha ilha. Então, aí vocês veem que eu começo com 10, eventualmente a minha regra de substituição vai eliminar uma das espécies, tenho 9, continuo e vou eliminando sempre espécies até eu chegar a um estado estacionário onde eu só tenho 1. Qual? Em cada uma dessas 3 realizações, provavelmente foi uma diferente. Então, faz sentido. Essa regra simples não é suficiente para a gente entender o que está acontecendo no nosso sistema real. Esse modelo aqui, essa regra simples que eu expliquei aqui, para aqueles de vocês que já estudaram alguma coisa de física estatística e não equilíbrio, é muito parecido para o modelo do votante. O voter model em inglês, pode ser mapeado um caminhante aleatório, é um modelo super simples de difusão. É difusão na frequência bom, nesse caso tem 10 espécies, se vocês têm só 2, é um modelo de difusão simples, onde tem um estado absorvente 0, um estado absorvente 1, e o caminhante aleatório vai chegar lá. Então, é certo que, é claro que eu estou perdendo algum processo básico. É por isso que eu estava falando que às vezes não é tão importante a gente se focar mecanisticamente o que está acontecendo, como a gente fez com o caso da levadura. Aqui tem limitação do recurso, então tem que colocar essa dependência. Às vezes a gente pode ter uma abordagem muito mais fenomenológica, mas que também é válida. A gente já sabe que só nascimento e morte numa ilha fechada não dá. E faz sentido. Então, o que as pessoas fizeram para tentar ampliar esse modelo e tentar obter uma coisa mais próxima dos dados foi assumir, e na verdade faz também sentido, que essa ilha aqui, ou a região que eles estão estudando, na verdade não é uma região fechada. Ela vai estar conectada com o exterior dela, ou vai estar conectada com uma península, se vocês querem, que vai fazer que
dessas espécies que eu tenho inicialmente vão chegar, com uma probabilidade m, vão chegar para a minha região de estudo. O que isso significa é que eu não vou assumir que o meu sistema é fechado, eu vou abrir ele. Vou assumir que o meu sistema é um sistema aberto, que tem chegada de novos indivíduos, tem chegada de diversidade de algum jeito. Eu tenho um ruído externo que eu posso modular. Essa probabilidade M vai dar para mim se esse ruído é muito forte ou é muito fraco. E vou tentar estudar como é que essa probabilidade de migração vai mudar esse estado de equilíbrio no qual eu só tinha uma espécie. Claro, agora tem outra questão que é super importante, que é como é que as espécies estão distribuídas aqui nessa península. Tem muita pesquisa feita propondo distribuições diferentes para a abundância de espécies nessa península. O que a gente vai fazer hoje vai ser o mais simples. A gente vai assumir que, como nós somos físicos, podemos pensar que isso aqui é um reservório de indivíduos infinito, no qual não importa que um indivíduo da espécie S1 vai migrar para aqui, nada vai mudar aqui, porque esse é um reservoir, é gigante, tá bom? E todas as espécies estão igualmente distribuídas lá. Então, cada vez que eu tenho um evento migratório, eu posso pegar um indivíduo de qualquer das espécies com a mesma probabilidade. Se eu tenho 10 espécies aqui, eu vou pegar um indivíduo de cada uma das espécies com probabilidade de 1 sobre 10. Isso, de novo, é uma assumption que não é boa, uma assumption que é errada, e tem pessoas que tentaram relaxar ela, assumindo aqui distintas distribuições, tentando assumir distintas coisas. Perfeito. Então, agora o meu modelo vai ficar um pouco diferente. Eu vou ter dois processos diferentes para fazer em cada passo temporal. A minha primeira possibilidade vai ser, com probabilidade m, eu simplesmente vou pegar um indivíduo dessa ilha daqui, eu vou trocar ele por um indivíduo que vem da península. Eu vou chamar esse evento de migração. E com uma probabilidade complementária 1 menos m, eu vou ter a regra anterior. Eu vou pegar dois indivíduos da península, da ilha, e com probabilidade 1 meio, Então, a única coisa que eu estou mudando agora é que, se m é diferente de 0, eu vou colocar aqui, com probabilidade 1 sobre S, um indivíduo de qualquer das espécies. Isso já, por definição, está gerando diversidade. Porque estou quebrando a existência desse estado absorvente no qual, se eu coloco aqui, se a minha dinâmica leva esse sistema para um estado no qual eu tenho só uma espécie, esse processo M vai gerar diversidade, por definição, porque eu estou colocando espécies diferentes. Isso é super importante. Se eu tenho uma extinção de uma espécie aqui, ela ainda continua aqui. Então, eu posso repetir essa simulação agora colocando um pouco de imigração, valores diferentes de M. E aí vocês já podem ver nessa simulação que eu fiz aqui, tem o mesmo número de indivíduos e o mesmo número de espécies que eu tinha anteriormente. A migração é super pequena, 10 a la menos 3. Só uma vez de cada 1000 atualizações eu estou colocando um indivíduo da península. E ainda assim eu estou mantendo um equilíbrio no número de espécies que vai entre 4 e 8, mais ou menos, vamos falar, tem 6 espécies no termo longo. Eu posso aumentar, posso jogar um pouco com os parâmetros do meu modelo. Aqui vocês veem que eu tenho mais indivíduos, tenho mais espécies, de fato isso já é mais próximo, certo, dos valores que eu peguei dos dados. E aí vocês veem que até com uma migração super pequena, o sistema, na verdade, está chegando a um estado estacionário onde tem um número mais ou menos constante de espécies. Isso vai manter por muito tempo.
de jeito um pouco mais geral, eu posso fazer uma análise de sensibilidade do efeito desse parâmetro de migração aqui. E aí vocês veem que, tal como a gente poderia esperar, quanto maior é o valor de m, mais espécies eu tenho. Se m é igual a 1, esses sistemas estão totalmente acoplados e eu vou ter sempre chegada de novos indivíduos. Então, se vocês quiserem dar uma interpretação um pouco mais física para esse parâmetro m aqui, esse parâmetro m na verdade é um acoplamento entre um reservório de espécies e o sistema que eu estou estudando. Do ponto de vista mais mecânico-estadístico, isso é tudo que vocês estão fazendo. Estão acoplando o seu sistema que inicialmente foi fechado a um reservório com uma constante de acoplamento m. Então, agora mais ou menos já temos um jeito para gerar diversidade, partindo de uma regra dinâmica super simples, super simples. A minha seguinte pergunta é: qual é a seguinte pergunta que vocês tentariam responder com esse modelo? Quais são as perguntas que a gente tinha no começo da... Qual foi a pergunta que a gente tinha quando desenvolveu o modelo? Se vai reproduzir aquela solução ali. Então, qual é a pergunta que agora tentaríamos responder? Se vai... só para não perder a perspectiva do que a gente está tentando fazer. Às vezes a gente começa a fazer conta e esquece o que a gente quer fazer. Eu quero tentar recuperar essa distribuição. Eu agora tenho diversidade, mas talvez isso aqui é uma distribuição normal. E aí, se isso é uma distribuição normal, tem um problema. O fato de eu ter um número de espécies que é maior do que 1 não quer dizer que vou conseguir explicar os meus dados experimentais. Então, como vocês fariam essa distribuição? Simplesmente o que eu tenho que fazer é, bom, eu aqui tenho, não sei, 130 espécies, como eu acompanhei a letrinha, a cor, a etiqueta de cada uma delas, eu sei qual é qual, eu posso fazer o histograma dessas 130 espécies, quantas delas têm um indivíduo, quantas delas têm 2 indivíduos, quantas delas têm 97 indivíduos, quantas delas têm X indivíduos. Uma coisa que é muito importante é que esse número de indivíduos, 25.000, ele é constante sempre, no meu sistema. Só por a definição das regras dinâmicas que eu estou criando, o número de indivíduos tem que ser constante porque eu sempre tenho reemplaçamento. Eu nunca tenho eliminação ou criação sem trocar. Então, 25.000 é sempre constante. Então, se vocês criam esse histograma, para n igual a 0.02 e 25.000 indivíduos, essa é a estrutura que vocês vão ter. Vão ver que vão ter muitas espécies com poucos indivíduos, aqui no lado esquerdo da distribuição, e depois vão ter uma tail com muitos buracos, e alguma vez vão ter 500 indivíduos em umas poucas espécies, 600, 700... Isso aqui eu não estou... é super importante, hein? Isso aqui é uma comparação muito qualitativa, hein? Não, eu não vou fazer nenhum fitting, eu fiz uma escolha super qualitativa do valor do M, olhando mais ou menos que eu tinha mais ou menos perto de 200 espécies, para o número de indivíduos que eu tinha, e que a estrutura da distribuição mais ou menos dava certo. O que estou falando para vocês é que eu não estou... isso não é um fitting, isso é uma comparação qualitativa. Né? Dá para fazer um fitting? Dá, mas eu não fiz. E, evidentemente, eu posso reconstruir a transformação que os pesquisadores fizeram para os dados, colocando o eixo X
em escala logarítmica, o binding que eles fizeram, e aí eu vou ter uma coisa que, bom, qualitativamente, de novo, é próximo ao que eles acharam. Essa teoria aqui ela é chamada teoria neutra de biodiversidade. É uma das grandes hipóteses para explicar a diversidade de espécies no meio natural. Teoria neutra de espécies, Neutral Theory of Biodiversity. Teoria neutra de biodiversidade. De novo, ela assume que todas as espécies são idênticas e todos os padrões para explicar distribuições de abundância de espécies, eles estão baseados em processos demográficos aleatórios. Por conta dessas hipóteses, essa hipótese tão forte que ela tem muita crítica, evidentemente. Tem muitas pessoas que não gostam dela, mas também tem pessoas que defendem ela muito forte, de um jeito muito forte. Para mim, de novo, a interpretação que eu gosto de fazer dela é o que eu falei no começo. Evidentemente, ela não está explicando muitos dos processos ecológicos e das dinâmicas ecológicas que estão acontecendo nesse sistema, mas ela está passando para a gente uma informação que para mim é muito importante, que é a importância que esses processos aleatórios têm para explicar muitas das distribuições das espécies que a gente vê. Evidentemente, esse caso daqui de Panamá, que eu escolhi, é um caso de estudo. É como quando a gente estuda câncer em ratos. Essas distribuições são gerais, em muitas outras regiões. Às vezes não é, então dá para tentar entender porque às vezes é, às vezes não é, porque isso, porque outro, etc, etc, etc. Então, até agora tudo que a gente fez foi computacional. Foi umas simulações que são legais, tá, para entender um pouquinho, mas eu queria acabar mostrando para vocês como é que a gente consegue. Bom, como a gente consegue formalizando um pouco isso. Tipo, a gente já viu o que é uma equação mestra. Isso aqui tem umas regras dinâmicas que são bem parecidas, ao que a gente definiu no primeiro dia. Como é que isso vai se traduzir numa equação mestra? Com isso, vamos acabar. Eu acho que vão ser 10 minutos mais ou menos. E nos últimos 20 minutos eu vou perguntar para vocês algumas coisas, vocês vão perguntar para mim, vamos conversar um pouquinho mais do que eu está falando. Alguma pergunta? Não? Perfeito. Então, essa intuição que a gente desenvolveu com as simulações, a gente pode formalizar ela numa equação mestra que eu passei para PDF, mas não quero mostrar as taxas ainda. Lembrem que eu tenho número de espécies e tenho número de indivíduos. Essas são as duas variáveis que eu quero acompanhar no meu sistema. Na verdade, o número total de indivíduos é fixo, mas o número de indivíduos em cada uma das espécies não é fixo. Então, a distribuição de probabilidade que eu tenho agora, para a qual eu preciso escrever uma equação maestra, é a probabilidade de eu ter N indivíduos na espécie K. Essa é a probabilidade que eu tenho que ir mudando com as minhas regras dinâmicas de nascimento e morte. Como isso vai mudar? Vai mudar de um jeito bem simples. Tem uma primeira contribuição, que vai ser de morte. Isso aqui, esse dn mais 1 é a probabilidade de que, estando no estado n mais 1 para a espécie K, o indivíduo vai morrer. Vezes a probabilidade de eu estar no estado n mais 1 para a espécie K. O segundo termo é o termo de nascimento, que basicamente é o mesmo do que o termo de morte, mais o estado de saída da cadeia de Markov é do n menos 1 no lugar do n mais 1. E depois tem o termo de saída dentro do estado n para todos os outros estados. Pergunta super importante. Por que eu aqui não tenho acoplamento entre as espécies, entre o valor K, K mais 1, K menos 1, K mais 7, K mais 92? Porque eu não estou assumindo que o indivíduo de uma espécie pode mudar para outra.
Eu só estou assumindo que a espécie é fixa, se não muda de espécie. Vamos falar que a espécie é, voltando para uma linguagem talvez mais no contexto humano, a espécie é, não sei, a ideologia política, essa não muda. Isso é uma coisa que a gente sabe. Isso não muda. O que muda é o número de indivíduos e cada uma dá... Bom, esse exemplo não é bom, porque se não muda, como é que... É bom, porque a gente morre e nasce. Então, mesmo que as espécies não mudam. Não, mas de novo, importante. Árvore da espécie K não vai voltar árvore da espécie K mais 39. Mas os indivíduos nascem e morrem por conta da migração e do nascimento e da morte. Tá? Essa hipótese também pode ser relaxada se a gente introduz no modelo processos como especiação. Surgimento de novas espécies, ou mutações, se isso for um modelo mais genético, mutações dos indivíduos, coisas assim. Mas agora eu vou ter uma equação diferencial para cada uma das Ks. Tá bom? Então, o único que eu preciso para ter essa equação completa, fechada e poder tentar resolver ela, é definir essas taxas de nascimento e morte. Vamos ver se temos intuição para entender essas taxas de nascimento e morte. As taxas de nascimento e morte, elas têm dois termos. Esse primeiro termo aqui, que é proporcional a 1 menos m, ele vai ser o termo do reemplaçamento dentro da ilha. Então, a probabilidade de eu ter um nascimento, como uma probabilidade 1 menos m, eu vou pegar um indivíduo, aqui n é o número de indivíduos dessa espécie, dividido entre o número de indivíduos total. Aqui mudei, desculpa, J aqui é o número de indivíduos, e por isso que eu queria manter a anotação. Mas basicamente isso aqui é o reemplaçamento de um indivíduo por outro. E depois eu tenho com probabilidade m, e essa multiplicação aqui é o reemplaçamento do indivíduo dentro da ilha por um indivíduo que vem de fora. Isso é, no artigo vem tudo explicado, tudo certo. O único que eu quero que vocês... a ideia que eu quero que vocês levem para casa é que, partindo dessas regras dinâmicas, que eu escrevo em forma de atualizações e com bolinhas, que para mim ajudam muito para desenvolver a intuição, aí depois vocês podem definir essas taxas de transição matematicamente, colocar elas na equação mestra e tentar resolver. Se vocês resolvem essa equação mestra aqui, vocês vão obter... Vocês vão obter uma expressão matemática que vão conseguir parametrizar para obter o melhor fitting para essa distribuição. Vão obter uma expressão que ela depende de funções gama, depende de integrais, funções especiais, não é uma expressão simples, mas são tudo funções que elas já vêm implementadas em software como matemática, por exemplo. Então aí vocês podem, ou em Python, e aí vocês podem fazer um fitting para os parâmetros dessa distribuição, ver como é que eles reproduzem melhor esses dados empíricos. O que é legal dessa abordagem, comparada com a abordagem inicial que eu apresentei no começo, no qual a gente fala, log normal, eu vou parametrizar a log normal. O que vocês acham que é a maior diferença entre, ou a maior vantagem de fazer uma abordagem baseada numa equação mestra com uma expressão para distribuição, comparada com postular, por exemplo, uma log normal, é fazer um fit? Como é que é? Sim, pergunta é, aqui eu estou mostrando para vocês os dados empíricos no histograma vermelho, e vocês têm a curva preta e a curva verde. A curva preta é um fitting feito assumindo que esses dados seguem uma distribuição log normal, que é aquela que eu falei que em escala logarítmica é uma distribuição normal. E simplesmente vocês fazem um fitting dos parâmetros dessa distribuição, um model selection, e chegam que esse é o melhor fitting desses dados. A curva verde é a solução dessa equação mestra que eu mostrei para vocês, e de novo faço um fitting eu faço um fitting dos parâmetros dessa solução
que melhor vão ajustar os dados, mas da solução da equação mestra, não de uma distribuição log normal que depende dos parâmetros que eu posto. A minha pergunta é: qual das duas abordagens vocês gostam mais, a curva preta ou a curva vermelha, assumir log normal ou escrever a equação mestra, e por quê? Ou se não sabem, não sabem. Se não sabem, falam, por favor, não sei. Mas se é vergonha, não. Mas a log normal, ela tem algum embasamento de algum modelo conhecido? Essa é uma boa pergunta. Eles não assumem, quando eles postulam a log normal, eles não assumem uma regras dinâmicas para chegar a essa log normal. E para mim essa é a chave, né? A chave é que quando você está parametrizando essa solução da equação mestra, você está parametrizando parâmetros demográficos. Você está parametrizando o M, você está parametrizando o 1 menos M, você está parametrizando valores numéricos que dão uma ideia. Você sabe o que está parametrizando dentro de outro jeito, né? Você sabe que está parametrizando a migração, a intensidade da migração, porque a solução da sua equação mestra vai depender dos parâmetros do modelo que você sabe quais são, porque estão partindo de uma regra dinâmica. Então, de algum jeito, você está... Essa M0.002 que eu escolhi olhando um pouquinho para as curvas, quando você faz o fit, você está sabendo qual é o M que melhor parametriza os seus dados. Essa, para mim, é a maior... o ponto mais forte de desenvolver essa teoria neutra de biodiversidade comparado com fazer um fitting mais fenomenológico, postulando uma distribuição a priori e parametrizando os valores dela. Então, eu teria uma proposta assim, que eu fiquei pensando, porque tanto esse comportamento dessa curva aí, esses dados são empíricos, né? São experimentais. Tanto a simulação que você fez, ela tem o mesmo comportamento, que é como se fosse a sobreposição de dois tipos de distribuição. Que é, inicialmente você tem uma distribuição assim, olha, e depois uma maior. E os seus dados de simulação, se você puder colocar lá para ele. Claro. Aqui ou aqui? Esse se repete, olha. Claramente tem uma distribuição e depois outra distribuição. Tipo, isso aqui e isso aqui? Isso, sabe? Tem uma aqui e outra aqui. E a mesma coisa acontece também ali. Aí eu fico pensando, não seria melhor tentar tratar dessa forma do que tentar colocar tudo numa mesma só distribuição, sabe? Não teria como fazer essa abordagem? Tipo, quebrando os dados em dois e tentando... É porque assim, eu olho pra isso e claramente vejo que tem uma curva assim primeiro, depois muda e tem outra assim. Aí lá nos dados experimentais ainda fica também isso bem claro, a mesma coisa. É que eu acho que essa estrutura, ela está saindo das mesmas regras dinâmicas, né? Porque essas estruturas... Que de fato isso que para mim é super legal, que essas regras tão simples explicam essa estrutura em dois. Agora, se o fitting é melhor fazer um fitting por troços ou um fitting total, como é que é? Esse aqui? O vermelho? Opa. Esse? A primeira parte da distribuição que você está sugerindo, ela vem desses processos de migração. Você tem muita chegada de espécies que elas estão perto da extinção, e tanto quanto chega um indivíduo, estão aí no limite. E essa parte direita daqui vem para essa amplificação do número de indivíduos que tem por conta da... Quando você tem muitos indivíduos de uma espécie e segue essa regra M daqui, 1 menos M, com muita probabilidade você vai pegar indivíduos da espécie mais abundante, né, mais frequente, porque é um sampleado sem preferencial nenhuma coisa, um sampleado que é proporcional à frequência do indivíduo. Então é por isso que tem essa estrutura. Agora, não sei se tem pessoas que quebraram os dados em dois e tentaram fazer um fitting atroz, na verdade. Isso não posso responder porque não sei. É a melhor resposta que posso falar, não sei. Por isso eu pedi para vocês, se não sabem, falem não sabem, que às vezes é a melhor resposta. Alguma pergunta? Em sistemas complexos, eles sempre tentam fitar aquelas power laws. Sim. E power law, diversas vezes, sei lá, às vezes ela dá uma quebrada
Aí o começo você fita de um jeito e a outra parte, talvez até perto daquela cauda pesada, fita de outro jeito. Eu não gosto disso, mas... Não gosta de fitar em duas ou não gosta de power loss? Eu não gosto de procurar power law em tudo. Eu também não. Eu acho que tem um viés muito forte. Ninguém de vocês procura o power loss em tudo, né? Não, agora falando mais sério. Para mim tem um viés muito forte, especialmente nas duas coisas que a gente faz mais pesquisa aqui, no meu grupo, que nós fazemos pesquisa principalmente em distribuições espaciais de vegetação e movimento de animais, movimentação de animais. As duas áreas têm um abuso muito forte da procura de power loss. Tanto assim que, por exemplo, o estudo de movimento de animais por muitos anos esteve dominado por uma teoria que ela sugere que os deslocamentos dos animais eles seguem uma distribuição de Levy, que é uma distribuição baseada em power loss, e que o exponente dessa distribuição ele optimiza os encontros com recursos. Aí, o que acontece? Acontece que, claro, quando você tem trajetórias de animais, tem uma resolução que às vezes nem é fixa. O sampleado dos dados às vezes nem é fixo. Você não tem... Se eu mostro para vocês o sampleado das trajetórias de animais que a gente não tem um dado cada 3 dias. Não pode. Por quê? Porque o GPS às vezes se imita, às vezes não. Até às vezes a gente faz o desenho da coleta de dados para terem distintos sampleados para ter mais tempo, para tentar cobrir mais regimes dinâmicos no movimento do animal. E aí, quando você procura power loss em sampleados heterogêneos no tempo, tem que ir com muito cuidado. Qual é a diferença entre um power law em dados empíricos, a composição de duas exponenciais? De fato, o primeiro artigo que sugeriu que esse movimento de pássaros seguia uma lei de potência, a distribuição dos deslocamentos, que envolveu pesquisadores da Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Ele acho que foi publicado em Nature, depois teve, não sei se foi por 6, 7 anos, respostas de um para outro, todas publicadas em Nature, falando, não, mas eu acho que você fez o fitting errado, porque isso. Aí fala, não, mas eu fiz correto, por isso. E aí abriu, isso é legal para mim, o fato de abrir uma discussão, mas agora que a gente tem mais resolução temporal na coleta de dados, é muito claro que essa distribuição de Levy é uma boa ferramenta teórica para tentar estudar scale-free, padrões livres de escala de movimento, as consequências que eles têm, mas procurar eles nos dados um pouquinho... E depois, nas plantas é o mesmo, a gente tem distribuições espaciais de vegetação e muitas pessoas procuram, por exemplo, não sei, se você pega uma imagem de satélite de uma região, de um ecossistema, aí você consegue separar a parte de vegetação do solo e criar uma imagem binarizada, tipo preto e branco, preto vegetação e branco solo, como um modelo de Ising, quando você, amarelo e vermelho. Então aí depois o que as pessoas tentam fazer é a distribuição dos tamanhos dos clusters de vegetação e tentam procurar a distribuição desse tamanho. Por quê? Porque a gente sabe que essas distribuições de cluster em modelos como o modelo de Ising, ou modelos de percolação, perto do ponto crítico, eles seguem umas leis de potência, blá blá blá, scale free. Então tem também procura de leis de potência, tentando ver se o ecossistema está num ponto crítico. Qual é a classe de universalidade do ecossistema? Olha, não é tão... Para mim, procurar leis de potência em dados não é tão informativo, mas isso é uma opinião pessoal minha, hein? Não é tão informativo, para mim é mais interessante procurar alternativas. Para mim é certo que ver se um ecossistema está num ponto crítico é interessante. Por quê? Porque o ponto crítico num ecossistema fala se está perto de uma transição de fase, qual, em linguagem ecológica, é perda de vegetação, desertificação, por exemplo, que é uma coisa que a gente estuda muito. Agora, para mim, essas distribuições de tamanho de patch não é a medida mais informativa, porque tem muito erro. Por exemplo, para o que você está falando, quando eu sei que eu estou na tail da distribuição, quando tenho cutoff exponencial, esse cutoff exponencial vem pelo meu sampleado ou vem pela escala característica, tipo se eu tenho uma imagem de 200 metros por 200 metros e tenho esse cluster gigante que a gente às vezes tem perto do ponto crítico. Não sei quantos de vocês já estudaram percolação, por exemplo, não? Bom, quando vocês têm um modelo desses de redes,
perto do ponto crítico, às vezes tem a criação de um cluster que a gente chama de cluster gigante, que ele atravessa todo o sistema. Mas se eu tenho um tamanho finito, na física estadística, tamanho finito, a gente sempre não gosta dos tamanhos finitos, mas a ecologia está cheia de tamanhos finitos. Então, para mim, eu concordo com você. A procura de leis de potência, bom, eu acho que tem que ir com cuidado. Vai ser um problema similar, né? Eu estou procurando agora a log normal. Ok, eu por isso gosto um pouco mais dessa abordagem, porque essa abordagem explica de algum jeito os efeitos. Tem um tamanho finito lá, tem as regras dinâmicas, mas, bom, é certo que é um super toy model, né? Os toy models sempre tem que ir com muito longe. Oi? Ah, pensei. Mais alguma pergunta? Pergunto eu. Qual era a moda? Como é que é? Ninguém fala qual era a moda. Qual era a moda? Então, a moda é 1. É 1. Por quê? Porque quando eu abro bem os dados, eu vejo que o valor mais frequente é 1. Aqui 32, nessa representação, e a barra maior, mas tem a escala logarítmica, depois tem essa transformação aqui linear. É por isso que a primeira mensagem que eu passei para vocês é sempre que vocês recebem dados, olhem para eles cruz. Não raw data. Dados sem manipular, e vocês manipulam eles do jeito que vocês acham que é preciso para a sua pesquisa, mas sabendo passo a passo cada uma das manipulações que vocês fizeram nesses dados. Para não ter interpretações ruins e não chegarem a conclusões erradas. Eu já vi muitas assim. Muitas conclusões, e vi elas em provas, em tese de mestrado, artigo publicado, eu fiz em tese de mestrado, em tese de doutorado, em artigo publicado, em aula. Mais alguma pergunta? Então, deixa eu falar. É porque assim, eu fiquei pensando mais em dinamizar, sabe? Colocar o tempo nesse diagrama, sabe? A princípio, se você repete de novo esse experimento ou a sua simulação, é para dar o mesmo comportamento. No estado estacionário? Sim, é para você obter a mesma coisa, sabe? Aí eu fico pensando, se você toma isso como uma estrutura mesmo, que é essa estrutura aqui, sabe? Que eu falei que pode ser duas distribuições, mas você toma isso como uma estrutura. Aí se você faz isso como um ciclo, um período de tempo e repete de novo, essa estrutura vai se repetir, sabe? Então você vai ter meio que uma coisa periódica que vai ficar se repetindo. E daí isso pode ser interpretado então, como você tem uma primeira oscilação e depois outra, é quase como se fosse dois modos de Fourier, sabe? Você tem o primeiro modo de Fourier, que é essa primeira lombadinha, e depois a outra. Mas Então, assim, como você está pensando em colocar o tempo? Porque se você... toma isso como uma estrutura e daí você vê se essa estrutura se mantém no tempo. Tá. Sabe? E daí você tem uma coisa periódica e daí você explica essa distribuição, essa sobreposição de distribuição por modos de Fourier. Que você tem um primeiro modo e depois esse modo também vai se repetir, que é aquela primeira lombadinha ali. Não, mas isso daí depende da condição inicial de vírus e espécies. Bom, o primeiro o primeiro comentário que eu tinha é que essa estrutura geral, ela, se você faz a simulação de novo, vai ter uma coisa similar, mas o que é certo é que se a espécie que você tem aqui, com 700 indivíduos, nessa simulação foi a espécie K, talvez, se você repete a simulação, a espécie K vai ter um indivíduo, né? O que vai manter é essa estrutura daqui. Agora, onde cada uma das espécies vai ficar, não vai ser uma coisa que vai ser mantida. Isso vai mudar, porque as espécies são idênticas, eu estou começando uma condição inicial, e cada uma... É como se você, não sei, tem uma simulação de 10 random walks, começam eles no mesmo ponto e deixa eles espalhar no tempo. E aí, depois de 10 anos, vai ver qual deles teve maior desplazamento meio ou desplazamento quadrático meio ou de a condição inicial.
cada uma das realizações que você faz vai ter um cara que vai chegar antes ou uma simulação mais simples. Tem 10 random walks que começam aqui e aqui tem um borda absorvente, uma borda absorvente. E aí vai ver qual é o primeiro que vai chegar até o L. Se você repete esse experimento 10 vezes, cada uma das vezes vai chegar um indivíduo diferente. O tempo, em promedio, que vai demorar o campeão em chegar até aqui vai ser o mesmo. O que implica que cada estrutura pode mudar. Dependendo da estrutura que você olha, sim, claro. Essa estrutura aqui, não. Bom, mudar, claro, pode mudar minimamente, estatisticamente não vai mudar. A distribuição até não vai mudar porque você tem uma solução analítica para esse modelo que sabe qual é. Agora, a identidade de cada uma das espécies que está nessas barras vai mudar, isso sim. Isso sim que vai mudar. Às vezes, não sei, o árvore A vai estar super dominante, às vezes vai se extinguir, às vezes... Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta muito rapidinha, mas é curiosidade, não é arte, podemos desligar aqui. Porque eu quero saber por que vocês escolheram o curso. Porque eu estou fazendo um estudo sociológico lá. Estou tentando entender o que motiva